paz, queridos, amém? Amém. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração. Quero cumprimentar também a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração aí onde você está. Amém? Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor nessa noite? Amém? Coloque de pé. Vamos orar ao Senhor, dando início a este culto. Coloque a mão sobre o seu coração. Agradeça ao Senhor porque você está aqui nessa noite. Comece aí onde você está a adorar ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Abra sua boca aí onde você está e diga: Senhor, obrigada. Senhor, eu te amo. Comece agora a entronizar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, nós louvamos, nós bendizemos o teu nome, porque acima de todas as coisas o Senhor é Deus. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela tua fidelidade. Obrigada pelo teu amor que nos alcançou. Obrigada porque o Senhor nos trouxe neste lugar e nós estamos aqui com o nosso coração aberto para cultuar a Ti, para oferecer a Ti, Deus, a nossa adoração, o nosso louvor. E Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja à vontade no nosso meio. Tu tens liberdade neste lugar para fluir em cada coração, em cada mente agora, Pai. Se entrou alguém aqui, Pai, triste, angustiado, que a paz do Jeová Shalom, essa paz que excede todo entendimento, venha guardar esses corações. Pelo poder do Teu nome, Pai, que seja fluído o Teu Espírito, Pai. Tu tens liberdade em nosso meio. Conduza este culto segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. E que acima de todas as coisas o Teu nome seja glorificado neste lugar. Sinta-se à vontade, irmãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir e adorar o Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, de número 100. Salmos 100. Salmos de número 100, salmo muito conhecido. Esse salmo ele fala de gratidão. E nós estamos aqui nessa noite e é uma noite de gratidão. Hoje nós estamos encerrando o nosso propósito de 21 dias de jejum e de oração. Aleluia! E desde já eu quero agradecer a todos vocês que participaram conosco aqui. Quem fez parte aí conosco aí desse propósito? Você que jejuou, você que orou. Eu tenho certeza que a nossa oração chegou até o trono de Deus. Você crê nisso? Porque Deus fez maravilhas. Ele fez maravilhas em nosso lugar, no nosso meio, e Ele continuará fazendo. Porque Ele é fiel. Eu quero agradecer a todos vocês que abraçaram com a gente essa visão. Que Deus honre a sua vida, que o Senhor te abençoe. Amém? Salmo de número 100. Quem achou, diga glória a Deus. Vamos ler. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendem graças ao Senhor, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Aleluia. Esse salmo, ele fala sobre gratidão. O salmista aqui, ele nos dá pelo menos 6 motivos para nós agradecermos ao Senhor, para sermos gratos ao Senhor. E o primeiro motivo que ele nos dá está no verso 3, que diz: o Senhor é Deus. Então olha para o seu irmão e diga assim: seja grato
Porque Ele é Deus. Acima de todas as coisas, o nosso Deus, Ele é Deus. O segundo motivo que o salmista nos dá, que nós devemos ser gratos, porque Ele nos criou. Ele diz aqui, foi Ele quem nos fez e dele somos. O Senhor nos criou e isso é motivo para agradecermos a Ele. O terceiro motivo que o salmista nos dá é que Ele cuida de nós. Olha para o seu irmão e diga assim, Ele cuida de você, sabia? O Senhor cuida de nós. Ele diz que nós somos ovelhas do seu rebanho. E o pastor, ele cuida. O pastor, ele protege esses ovelhas. E ele diz, agradeça ao Senhor. Rendam graças ao Senhor, porque vocês são ovelhas. E Ele é o pastor. O outro motivo que nós temos, o quarto motivo, é porque Ele é bom. O salmista diz, o Senhor é bom, no verso 5. Então, seja grato ao Senhor, porque Ele é bom. Em todo tempo, o Senhor é bom. O quinto motivo que Ele nos dá é pelas misericórdias do Senhor. Então, seja grato ao Senhor, porque Ele é misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amém? Então, nós precisamos agradecê-lo por essa misericórdia. E por último, Ele diz, seja grato ao Senhor, porque Deus é fiel. O nosso Deus, Ele é fiel. Ele nunca falhou e Ele nunca falhará. Então nós temos aqui motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Então eu convido você nesse momento a ficar em pé. Aí onde você está, na sua casa, coloque a mão sobre o seu coração e você vai agradecer ao Senhor aí onde você está. Comece a agradecer ao Senhor porque Ele é Deus. Feche seus olhos. Comece a agradecer ao Senhor porque Ele te criou. Diga, Senhor, obrigada. Obrigada pelo dom da vida. Agradeça ao Senhor pelo ar que você respira. Agradeça ao Senhor porque Ele cuida de você. Diga obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado da minha casa. O Senhor tem cuidado da minha família. Agradeça ao Senhor porque Ele é bom. Em todo tempo, Deus, Ele é bom conosco. Mesmo nós não merecendo, o Senhor, Ele é bom. Agradeça ao Senhor porque Ele é misericordioso com você. Nós não merecíamos o amor dEle, mas Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. A misericórdia do Senhor, a graça do Senhor nos alcançou. Agradeça ao Senhor por isso. E agradeça ao Senhor porque Ele é fiel. O Senhor, Ele é fiel. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus, Ele é fiel. Você pode levantar os seus mãos aos céus e começar a adorar o Senhor. Nós vamos começar a adorar o Senhor agora em gratidão. Comece a encher o teu coração de gratidão ao Senhor. Não peça nada, só agradeça. Só agradeça. Diga, Senhor, obrigada. Obrigado, Senhor. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela vida. Obrigada pela minha família. Obrigada pelas lutas. Obrigada pelas dificuldades. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nesse mesmo espírito, com esse mesmo coração, nós vamos adorar ao Senhor nesse momento. Ainda com seus olhos fechados, prepare o seu coração e adore ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você pode glorificar ao Senhor? Aleluia! Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, graças e paz. Na direção dessa palavra, o Salmo, o versículo 3 diz que nós fomos feitos por Ele. Deus te poder, aleluia. Tem horas que nós queremos externar a nossa gratidão a Deus pelos seres irmãos, mas eu sou assim, tem horas que eu só fico obrigado, porque eu não vejo outra palavra para dizer o Senhor, para agradecer, a não ser obrigado, Senhor. Obrigado por tua graça ter nos alcançado. Obrigado, Senhor, por causa desse favor e merecido. Obrigado, Senhor, por segurar na minha mão e sustentar em meio aos dias bons, dias maus. E obrigado, Senhor, por me ajudar a vencer. Eu quero crer que a igreja de Cristo é uma igreja vencedora. Amém? Glorifique o Senhor, exalte o Senhor.
Você que está aqui, você que está em casa, não deixe de adorar o Senhor. Não deixe de adorar o Senhor. Junte-se. Você também faz parte desse corpo, o corpo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Oh, Jesus. Espírito de Deus. Que darei eu a ti por todos os teus benefícios. Que darei eu a ti por teu amor e sacrifício. Tudo que sou, tudo que tenho, vem de ti, amado meu. Te entregarei o meu louvor como oferta de honra, Senhor. A gratidão do meu coração recebe agora um aroma suave. Eu me consagro. Meu Deus, tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Que darei eu a ti por todos os teus benefícios. Que darei eu a ti por seu amor e sacrifício. Tudo que sou, tudo que tenho, vem de ti, amado meu. Te entregarei o meu louvor como oferta de honra, Senhor. A gratidão do meu coração recebe agora um aroma suave. Eu me consagro. Meu Deus, tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Majestade santa, majestade santa, majestade santa. O Senhor, soberano sobre todas as coisas. Aleluia, aplauda o Senhor, glorifica a justiça, glória a Deus. Aleluia. Oh Senhor, tu és maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh Deus, vamos adorar o Senhor. Oh Senhor. Adoração e derramar meu ser é o que
toda manhã. Somos desejosos de Ti, Senhor. Te imaginar é me inspirar pra Te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder, mais do Teu poder. Glória a Deus, glorifique, exalte o nome dEle, oh Senhor, aleluia, 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 glória a Deus, bendito seja o Teu nome, Senhor. Santo Espírito, bem-vindo, inunda, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua presença. Glória seja dada a Ti, meu Rei. Nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor
igreja, Pai. Cada dia mais sobre o seu Espírito, Senhor, para que possamos proclamar a Tua salvação, Senhor, onde quer que estejamos. Oh, aleluia, aleluia. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Todo sabor, toda alegria. Aplauda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar, queridos. Espírito Santo de A Deus. presença do Senhor, ela é real em nosso meio. Glória. Por isso estamos felizes, porque Deus, ele sempre nos surpreende. Aleluia. Deus, ele é especialista em nos surpreender com o melhor, e hoje não será diferente. Repita para a pessoa que está ao seu lado aí, olhe para ela, mesmo com a máscara, e diga para ela: hoje não será diferente. Deus, ele vai nos surpreender novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem nós tivemos uma vigília poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele nos presenteou com uma noite extraordinária. Louvado seja o nome do Senhor. Quero fazer um convite a você para estar conosco na próxima. Tenho certeza que Deus, ele continuará operando em nosso meio de maneira extraordinária. Amém. Eu só tenho palavras para agradecer o que Deus já tem feito. E Ele tem ministrado aos nossos corações que isso não passa de gotas. E você faz parte disso, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Tem uma palavra muito preciosa que Deus ministrou ao meu coração. E eu estou com a expectativa lá em cima para compartilhar ela com você. Eu confesso que eu não vi a hora de estar compartilhando essa palavra que Deus ministrou no meu coração com vocês. Eu desejo que, como Deus ministrou no meu coração, que Ele também fale ao seu coração. Amém. Que palavra poderosa. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu quero que você abra comigo ou acompanhe comigo no Data Show. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 39. Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Como eu costumo dizer, se você tem o costume de sublinhar a sua Bíblia, de destacar, faça isso, porque Deus, ele tem coisas importantes e preciosas para falar conosco através desse texto. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou
todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é uma palavra de fortalecimento. É uma palavra que resgata a nossa identidade. E por isso, quando nós terminamos de ler esse texto, nós ficamos empolgados. Nós somos impulsionados. E é isso que o Espírito Santo deseja fazer por nós nessa noite. Eu dei um tema para essa mensagem que tem tudo a ver com o que Paulo começa dizendo no versículo 31. E o tema que eu dei essa mensagem diz assim: o que dizer em meio às adversidades? Paulo ele começa o texto dizendo assim: que diremos, pois? Então hoje nós vamos aprender um pouco com Paulo o que nós precisamos dizer. E ele começa falando sobre o que diremos, pois, a estas coisas. A grande pergunta é: que coisas são essas que Paulo está dizendo? O que Paulo vem relatando acerca dessas coisas? Paulo vem ao longo dos capítulos anteriores traçando algumas dificuldades, algumas adversidades que o cristão, que o Filho de Deus enfrenta. E no versículo 23, um pouquinho atrás aí, o texto da palavra de Deus diz assim, Romanos 8, 23: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Paulo ele aqui faz um breve resumo de tudo que ele se refere quando ele fala acerca dessas coisas. Paulo ele está falando de adversidades, de problemas, e às vezes é tão intensa que ele fala assim: olha, nós que somos filhos de Deus, às vezes gememos. Paulo está falando de dores intensas. O que isso nos revela? Que ser filho de Deus não nos isenta, não nos coloca um campo de força em nosso redor e nos protege do mundo. Não. O próprio Jesus diz: no mundo tereis, mas tende bom ânimo. Aleluia. E essa palavra é uma palavra que nos impulsiona a ter bom ânimo. Porque Paulo está dizendo que nós somos filhos de Deus, somos escolhidos de Deus, mas também sofremos dores, também passamos por momentos difíceis. E o que dizer nessa hora? E aí Paulo começa dizendo: quando você se sentir traído, se você for voltar os capítulos anteriores, você vai ver Paulo falando sobre isso. Quando se você sentir dores da traição, quando você se sentir sozinho, quando você se sentir abandonado, quando você se sentir perseguido, o que dizer nessa hora? E é interessante que Paulo ele fala sobre algo muito importante. Salomão, lá em Provérbios capítulo 18, versículo 21, ele fala que a morte e a vida está no poder da língua.
E olha o que Paulo diz: olha, quando você estiver com problemas e com dificuldades, eu tenho algo a te dizer o que você deve falar, o que dizer a respeito disso. E Provérbios fala: cuidado, porque na língua existe o poder da vida e o poder da morte. E muitas vezes o nosso inimigo, o nosso adversário, que veio para matar, roubar e destruir, ele tenta usar as circunstâncias que nos rodeiam, que muitas vezes nos faz sentir dor, para tentar nos impulsionar a proferir palavras que geram morte. E Paulo diz: o que diremos acerca dessas coisas? E Paulo vem relatando alguns princípios importantes e palavras que geram vida, palavras que geram transformação, palavras que semeiam fé e profetizam um futuro de vitória para as nossas vidas. Aleluia. Você quer aprender com Paulo um pouco nessa noite? O que dizer a respeito dessas coisas? Eu também. E a primeira coisa que Paulo ele nos instrui é o seguinte: se Deus é por nós, quem será? Quem nunca ouviu esse versículo antes, né? Todos nós. E é tão bom recitar isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é importante destacar uma coisa. Paulo ele começa esse versículo profético, que eu te incentivo a dizer e repetir ele sempre quando você não souber o que falar. É melhor você citar esse versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Paulo começa esse versículo com uma condição: se. Porque nós precisamos ter essa convicção de que Deus está conosco. Nós precisamos dessa convicção de que somos filhos de Deus, porque aí estaremos dentro dessa condição de filhos, e se estamos dentro dessa condição de filhos, podemos sim proferir: quem será contra nós? Porque Deus é por nós, e Deus é por cada um de seus filhos. Mas se você não tem certeza de que é filho, se você não tem essa convicção, me procure no final do culto. Eu quero orar junto com você. Eu quero que você também tenha essa convicção, porque essa palavra é para todos. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E Jesus diz: eu vos... Esse é o desejo do nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É abraçar, é levar paz, é levar refrigério. Por isso essa palavra é para todos aqueles que desejam ser filhos. E se você não tem essa convicção e deseja, me procure no final do culto. Com certeza eu terei o maior prazer em orar junto com você. E muitas vezes o inimigo, ele tenta perverter esse princípio. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes o inimigo, ele tenta nos infiltrar pensamentos que vão de encontro à palavra de Deus. Ele é mentiroso, ele é enganador. E isso é desde o princípio. O que ele fala no ouvido de Eva? Não é bem assim. Você não vai morrer, não. Você vai ser como Deus. E o inimigo muitas vezes ele semeia mentira nos nossos ouvidos. E ele tenta dizer que nós não somos filhos, que Deus não está do nosso lado. Está vendo a circunstância difícil? Está vendo a dor e o sofrimento que você está enfrentando? Deus não está contigo. Deus te abandonou. Muitas vezes o inimigo tenta corromper um princípio da palavra de Deus. Ele tenta semear dúvida na nossa mente. E aí às vezes achamos que Deus é um Deus vingativo. Às vezes temos uma imagem de Deus de um ser punitivo. Porque, não se engane, todos nós que estamos aqui erramos. Todos nós cometemos falhas. E muitas vezes essas falhas são
jogadas aos nossos ouvidos para nos desqualificar. Mas o versículo não diz assim: se você não pecou e é filho de Deus, Deus é por você e ninguém será contra. Não é assim, o versículo não é assim. Nós erramos, mas nós também recebemos o perdão do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos ter uma visão clara do Deus que nós servimos. Não servimos a um Deus negativo, vingativo. Não servimos a um Deus que deseja o castigo sobre as nossas vidas. Muitas vezes enfrentamos isso. Mas qualquer alusão a Deus de um ser punitivo, castigador, é totalmente errado. Eu vou quebrar um protocolo aqui, vocês me perdoam? Amém? Vocês me perdoam? Se alguém perguntar, finge que eu não fiz, tá bom? Preste teu chinelo, Jorginho. Isso, esquece, aí vocês apagam. Agora todo mundo sabe que veio chinelo para a igreja. Visualiza comigo aqui. Muitas pessoas acham que Deus é assim, que é um pai e uma mãe, que está lá no trono da glória olhando os seus filhos na terra, com aquela cara de mal, sabe? E aí ele estabelece os seus princípios. Filho, não coloca o dedo na tomada não. Não é assim que um pai e uma mãe natural faz? Não é assim? E às vezes nós temos essa imagem de Deus. Deus estabelece princípios para mim e para você, não é isso? Amarás o teu próximo, às vezes é difícil. Amarás o teu inimigo é muito mais difícil. Não é assim? Não roubarás, né? Não furtarás, não dirás mau testemunho. E Deus vai estabelecendo vários princípios. E o Deus está lá olhando para a gente. Aí o que o filho faz? Vai lá, quando a mãe e o pai distrai com o dedinho na tomada e o quê? E aí o que acontece nessa hora? A criança faz o quê? Dá um pulo e começa a chorar. E aí vem o pai e a mãe. Eu não te falei, vem aqui. Pá! É assim que o pai e a mãe faz? É assim? Depende do pai, não é? Depende do pai. Traga o Jorginho lá para mim. Preste atenção. O nosso Deus, ele se qualifica e se identifica como amor. Deus é amor. Apóstolo João, engraçado, quem fala e o qualifica assim é quem se intitula como discípulo amado. Não é assim? Quando Deus ele nos observa errar, ele é aquele pai que pega no colo e diz assim: filho, não faça isso, eu não te falei. Deus é um Deus que conforta, é um Deus que acode, é um Deus que socorre, é um Deus bem presente na hora da tribulação, da angústia, na hora que precisamos de um socorro. Ele estende a sua mão e nos resgata, porque Ele quer cuidar de nós. Ele não tem prazer quando nós erramos, mas Ele tem prazer em cuidar de nós, porque Ele nos ama. Por isso que não podemos duvidar do caráter de Deus. Deus é amor. Qualquer pensamento contrário a esse Deus de amor é o inimigo tentando corromper o Pai que nós servimos. Deus te ama. Ele não ama o erro que cometemos muitas vezes e às vezes repetimos, mas Deus nos ama e continua nos amando. Por isso Deus é por nós, Deus é por você. A primeira coisa que precisamos compreender: Ele está do nosso lado, Ele está torcendo por nós, Ele está junto conosco em todos os momentos. Deus ele não é contra nós, Deus é por nós.
E é isso que Paulo destaca no primeiro versículo. E ele continua dizendo assim: Ele não nos dará, versículo 32, todas as coisas. Ele não nos dará todas as coisas. E aí nós poderíamos perguntar assim: mas se Paulo está dizendo que Deus ele nos dará todas as coisas, que garantia eu tenho? Que prova eu tenho que Deus vai me dar todas as coisas? Qual é a minha garantia nisso daí, Paulo? Engraçado que Paulo responde antes da gente perguntar. Paulo ele diz assim no início desse versículo: olha, ele não poupou o próprio Filho, ele enviou Jesus Cristo para sofrer, para ser humilhado, rejeitado, preso, açoitado, porque ele te ama. Então ele entregou o seu Filho por você. E se ele entregou o Filho dele por você, o que ele te negará? Se ele já deu o que era mais valioso e o que lhe custava mais. Nem na criação do mundo custou tanto para o Senhor, o Deus Pai, como a oferta do seu Filho em favor da sua vida, em favor da minha vida. Ele não poupou o seu Filho, porque Ele te ama. Ele já te entregou esse Filho que pagou o preço que nos separava do Pai, que pagou o preço, que pagou a nossa dívida, um alto preço, um preço de sangue, porque Ele deseja te dar todas as coisas. Mas pastor, muitas coisas eu tenho pedido, eu tenho buscado e eu não recebo. Mas o Paulo, ele falou que Deus, ele também nos dará todas as coisas. Mas então o que está acontecendo? Mais uma vez vamos fazer uma analogia ao pai e à mãe natural. O pai e a mãe natural dá tudo que o filho quer? É mais frequente o não ou o sim? Sabe qual a primeira palavra que a criança aprende a falar? Não. Porque o filho vai fazer uma coisa de errado. Olha a carne, a natureza humana, carnal. Vai fazer uma coisa errada? Não, para. E aí a primeira palavra que normalmente as crianças falam é o quê? Não ou para. Jesus vem primeiro do que papai e mamãe. Olha só Jesus na causa. Porque nós temos essa tendência a pedir coisas que não nos farão bem. Imagina se o pai e se a mãe desse açúcar toda vez que a criança pedisse. Isso ia fazer bem ou mal? Então, quando um pai e uma mãe diz não, ele está querendo bem ou mal daquela criança? A maioria das vezes está querendo bem. Com Deus não é diferente. Por isso que ele se apresenta como uma figura de pai, para que nós pudéssemos compreender esse Deus Pai, que nos ama, e mesmo quando nós pedimos coisas que não será saudável para a nossa vida, Ele nos escuta e também não nos dá, porque Ele quer nos dar coisas que vão ser saudáveis para a nossa vida. E aí eu citei, não posso me estender aqui, mas alguns pontos que é importante destacar, porque às vezes nós recebemos o não do Senhor. E a primeira coisa que eu queria destacar é porque não é o momento. Porque não estamos preparados para lidar com aquilo. Aqui no Brasil nós temos uma Constituição que estabelece que a pessoa só pode conduzir um veículo após os 18 anos, não é isso? Mas vocês acham que alguns pais gostariam de dar veículo para os seus filhos com 10, com 12 anos?
Claro que sim. Infelizmente tem pai assim. E aí tem que ter uma lei para dizer o que é óbvio. Olha só como é que o povo é. Tem que ter uma lei, olha só, para dizer o que é óbvio. Você imagina uma criança de 12 anos com um Vectra 2.0. Ia ser um prejuízo para o pai botar gasolina. E um perigo nas ruas. Então tem que ter uma lei para regimentar aquilo que é óbvio, para a gente não fazer mal da nossa própria casa. Olha só que situação. Então, mas o pai não quer dar um carro para o filho? É bom, é saudável isso, mas tem o tempo certo. Precisamos estar preparados para receber o que Deus tem, para não estragar a bênção de Deus. Aleluia! Para não transformar o que é bênção em maldição. Então existe um tempo certo para receber Deus. E muitas vezes queremos antecipar a bênção. Deixa eu te falar. Teve um personagem, vários personagens da Bíblia, mas eu quero destacar um que quis antecipar a bênção. Recebeu uma promessa do Senhor e quis pegar um atalho. Sabe qual é o nome dele? Abraão, conhecido como pai da fé. E essa atitude de Abraão traz consequências até hoje. Até hoje, o povo de Israel sofre por causa dessa atitude de Abraão. Quando nós queremos algo antes do tempo, e queremos forçar a barra, e queremos atalhos, nós só atraímos a maldição em vez da bênção. E Deus, Ele nos quer dar, Deus, Ele nos quer abençoar, e não trazer maldição para nossas vidas. Por isso tem o tempo certo. A segunda questão que eu quero destacar é que muitas vezes queremos coisas que estão fora do propósito de Deus para as nossas vidas. E eu lembro de um episódio lá na roça, que uma pessoa pedia muito um carro ao Senhor. E queria um carro, e queria um carro, e queria um carro, e buscava no Senhor, e buscava no Senhor, e buscava no Senhor. E um dia Deus foi e abençoou aquela pessoa com um carro. E aí choveu no domingo. E aí não foi para a igreja, porque senão ia sujar o carro. E aí ele começou a ir para a igreja. É engraçado, não é só Jesus na causa, foi difícil. E aí ele pegou o carro em um outro momento e desceu e viu umas irmãzinhas no ponto, uma família no ponto. E aí ele passou direto. Por que ele passou direto? Senão ia sujar o carro. E aí ele começou a mudar os horários de ir para o culto. Só Deus na causa. Para poder, ia ficar sem graça de não dar carona. E aquilo ali começou a corromper o propósito de Deus. O propósito de Deus para as nossas vidas é ser abençoadores. Não só sermos abençoados, mas também sermos abençoadores. Amém. Isso trouxe grande impacto na vida daquele jovem. Isso começou a afastar da presença do Senhor. Inclusive ele começou a perder cultos por causa dessa atitude. Então muitas vezes Deus, Ele não nos dá algo porque isso pode nos afastar do Senhor. E o próprio Paulo, nesse mesmo capítulo, no capítulo 8, 26, ele diz assim: nós não sabemos pedir como convém. Então, olha só que interessante. Antes de Paulo dizer assim, que Deus também não dará todas as coisas, ele antes, no versículo 26, ele já diz, a gente não sabe pedir. Olha como é que Paulo ele é inteligente. Então, nós precisamos passar nos critérios divinos. Isso que eu estou pedindo ao Senhor, que eu estou buscando no Senhor, qual é o propósito? Aonde Deus se glorifica nisso aqui? Eu estou preparado para isso? Senhor, me prepara, então, para receber isso, porque eu quero. Eu quero que Teu nome seja engrandecido através disso. Eu quero essa bênção. E Deus, Ele tem prazer em nos abençoar.
Deus, Ele tem prazer em nos doar. Ele é um Deus de amor. E Paulo, ele continua dizendo assim, versículo 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Paulo, ele está dizendo que muitas vezes nós somos acusados. E a acusação, ela pode ser interna, uma autoacusação. Eu posso, na minha consciência moral, me acusar, lamentar. E isso pode nos distanciar da posição de filho que Deus nos colocou. Porque eu acho que eu não sou. Porque o passado me acusa e eu fico remoendo aquilo, eu fico ruminando aquilo, e todo momento o passado me acusa e eu fico me auto-acusando, e isso fica me distanciando. E em vez de eu desfrutar de um Deus que é Pai, que é amor e que é abençoador, eu começo a me distanciar porque eu me sinto culpado. E a acusação, ela também pode ser externa. A Bíblia chama o inimigo de acusador. E a acusação externa muitas vezes vem para nos paralisar. A acusação externa muitas vezes vem para nos destruir. E quando nós estivermos assim, nos sentindo acusados, nos sentindo culpados, nós precisamos dessa palavra que Paulo ministrou. Nós precisamos dizer que não somos nós, não somos justos por nós, mas é Deus quem nos justifica. Não é o que eu faço, não é o que você faz, não é o que você fez no passado, é o que Jesus fez no passado. É isso que nos torna livres da culpa e da condenação. É o que Ele fez por mim e por você. E no versículo 34, Paulo continua: quem nos condena? Pois Cristo morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Depois da acusação vem a sentença, não é assim? Que Paulo obedece esses termos. Então primeiro ele fala sobre a acusação e diz que é Deus que nos justifica. E depois, quanto ao veredito, quanto à condenação, Paulo fala: quem vai nos condenar? E aí ele fala que nós temos um advogado. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí: nós temos um advogado. Nós temos um advogado. É bom ter um advogado aqui na terra onde nós vivemos, no mundo? É bom ter um advogado? É ótimo. É péssimo precisar dele, porque aí tem algum problema. Tem nada contra os advogados, inclusive é muito bom ter. Mas é muito ruim, porque se a gente está procurando ele é porque tem um pepino para descascar. Isso não é bom. Mas nós temos um advogado espiritual. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então a nossa condenação, a sentença estava decretada, a morte. Mas nós temos um advogado. E muitas vezes o nosso passado, entenda isso, o nosso passado, ele vem à tona tentando trazer condenação para nós, para a nossa vida, para o nosso emocional, tentando minar a nossa esperança, a nossa expectativa. E aí eu queria que você abrisse a Bíblia comigo. Eu quero te apresentar o nosso advogado. Como é que ele atua? Nosso advogado é maravilhoso. João capítulo 8, versículo 4. Todo mundo conhece o texto. Você pode acompanhar comigo também no projetor. João capítulo 8, 4. Eu quero te apresentar como que Jesus ele lida com essas causas impossíveis quando o passado nos condena.
João 8, versículo 4. Eu acho que eu não botei esse, né? Estou dando uma coça ali no projetor. O projetor me ajuda aí. João, capítulo 8, versículo 4. Ótimo. Disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. E tu o que dizes? Então, erguendo-se Jesus e não vendo ninguém senão a mulher, versículo 10, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? 11. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Pensa em alguém que tinha a sentença de morte decretada pelo que o passado apresentava. Era essa mulher. Ela estava rodeada por religiosos, tinha uma lei que sentenciava a morte, escrita por Moisés. Se tem alguém que é respeitado pelos judeus, é Moisés. E Moisés dizia: quando uma mulher é pega em adultério, em flagrante, tem que apedrejar. E aí levaram essa causa para Jesus. Aí olha como é que o nosso advogado atua, né? Jesus abaixa a cabeça, pega uma varinha. Jesus não estava pensando, não, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Não, ele estava só fazendo com que as pessoas começassem a refletir. E começa a desenhar na areia. E aí daqui a pouco Jesus fala assim: quem não tem pecado, atire a primeira vez. As pessoas que estavam ali para condenar começaram a sair. Começaram a sair. Começaram a sair. E aonde existia a morte, Jesus trouxe esperança. Oh, aleluia! Aonde existia uma sentença de morte decretada pelos erros do passado, Jesus traz vida. Aleluia! Glória a Deus! Que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Quando o passado vier nos acusar, nós podemos dizer que nós temos um advogado, Jesus Cristo, o Senhor, Ele que intercede por nós. Aleluia. E Ele não perde nenhuma causa, porque Ele pagou o preço. Ele levou a culpa, estava cravada com Ele na cruz. A dívida está paga e nós temos a posição de filhos, sim. Mas não para por aí. Além de termos esse advogado, Paulo continua dizendo ainda: o que nós vamos dizer diante dessas coisas adversas? Diante desses problemas e das dificuldades que se levantam? Paulo diz no versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? E ele começa: é a tribulação, é o aborrecimento, é a angústia, a ansiedade, a perseguição, a fome, a necessidade, a escassez, a dificuldade financeira. Será a nudez, a vergonha? Será o perigo, o medo da morte, o medo de não conseguir, o medo de ser envergonhado? Será o medo da morte, da espada? Sabe aquele dia que está dando tudo errado? A Bíblia chama esse dia de um dia mau. Sabe, quando nada está funcionando, Paulo diz assim: quando você estiver diante disso, você precisa dizer:
no versículo 37, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Aleluia, glória a Deus. O que Paulo estava dizendo é que nenhuma circunstância dessa pode nos separar do amor de Jesus, desse amor que Ele tem por nós. Paulo estava dizendo que nós somos mais que vencedores. Aleluia! Você crê que Deus é o Criador de todas as coisas? Vou fazer uma analogia aqui para tentar explicar um pouco disso. Nós somos mais do que vencedores. Muitas vezes nós usamos essa palavra, mas não entendemos a profundidade disso. E às vezes usamos até errado esse texto. Mas Deus, Ele criou todas as coisas. E uma das coisas que nós não damos muita atenção, mas que também foi Deus que criou, foi o tempo. O tempo não é eterno. O tempo cronológico que nós seguimos, foi Deus que criou. Deus é criador de todas as coisas, inclusive o tempo. E eu lembro de uma história que uma criança estava lendo antes de dormir, um romance, e eu não gosto muito de romance. Jesus, tem misericórdia. Minha esposa ama romance. E a criança estava lendo. E todo romance, por que eu não gosto muito de romance, né? Vou explicar já de uma vez. Todo romance é assim, seja em filmes ou em leitura, como a criança que estava lendo antes de dormir, existe uma princesa, não existe? Linda, sempre linda, né? Espetacular, que é perseguida, raptada, sequestrada e levada. E também existe o quê? Um príncipe encantado, não é isso? E aí o príncipe passa por um perrengue danado, não é assim? E passa a atravessar rio, e desce árvore, e sobe, né? Atravessa grandes dificuldades, enfrenta dragões, e, né? Não é assim os romances? E aí essa criança estava lendo um romance desse. E aí o príncipe estava nessa, né? De lutar e começar a esbravejar, enfrentando aquela selva fechada. De repente os pais chegam, batem na porta. Agora é hora de dormir. E a criança, mas meu, agora, no meio da história, eu não posso deixar o príncipe a noite inteira dentro dessa selva, fechada, com um monte de perigo. Não posso fazer um negócio desse com o príncipe. E aí o que aquela criança faz? Vai lá para o final do livro. Então o príncipe encontra a princesa, e eles viveram felizes para, como é que é? Para, por isso que eu não gosto de romance, já sabia que eu não. E aí aquela criança fecha o livro, e aí ela vai dormir. Aí no outro dia, o que a criança faz? Abre lá o romance, vou continuar a leitura, criança perseverante, né? Nossas crianças precisam ser assim, apaixonadas por leitura, tá? É muito importante. Minha filha já tem que comprar mais livros, porque ela já leu todos os livros da idade dela, que tem lá em casa. Eu, meu Deus, já acabou, tem que comprar mais. E aí a criança está lá lendo o livro. E aí o príncipe está passando no meio daquele pântano, e a criança assim, não vai dar certo, continua, príncipe. E aí o príncipe começa enfrentando aquele dragão que sai cuspindo fogo, e a criança fica tranquila, vai dar tudo certo. Por quê? Porque ela sabia o final. Quando Paulo escreve isso pela revelação de Deus, aleluia, Deus, Ele conhece o final da tua história. E Deus, Ele está assim, você vai conseguir. Essa dificuldade não vai te parar. Olha, isso é muito forte. Glória a Deus. Nós vamos orar, não vamos estender mais. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus ministrar no teu coração. Deus. Oh, aleluia.
Louvado seja o teu nome. Pede ao Senhor que abra os teus ouvidos nesse momento. Deixa Deus ministrar no teu coração. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. A palavra de Deus para o teu coração é: apesar dessa jornada que está difícil, apesar desses problemas que se levantam, apesar de muitas vezes você acordar desanimado, apesar de muitas vezes você pensar que não vai ter forças para chegar no final do dia, apesar das circunstâncias que te surpreendem, e tudo parece que está fora de controle, a palavra de Deus para as nossas vidas é: avance. Aleluia. Não pare. Glória a Deus. Nós não somos dos que param, dos que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode resistir. Um filho de Deus que entende a posição de filho, que entende o propósito de Deus, porque Deus está do nosso lado, porque não estamos sozinhos, e dessa forma nós somos imbatíveis, porque tudo posso naquele que me fortalece. Não é pelas nossas forças, não é pelo nosso intelecto, não é pela nossa inteligência, mas é porque Deus nos fez vencedores. Você é filho, você é amado, e hoje Ele quer te colher nos seus braços, Ele quer te abraçar, Ele quer te confortar, Ele quer te fortalecer, e Ele quer que você avance, porque grandes coisas o Senhor quer fazer através da sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você não está sozinho. Você não está sozinho. E nesse momento nós vamos orar juntos. E você vai pedir ao Pai. E como Paulo nos disse, Ele nos dará todas as coisas. Porque Ele nos ama e porque nós somos filhos. E Ele deseja nos abençoar, Ele deseja nos dar, porque Ele é esse Pai de amor. Então você vai clamar com fé. Você vai clamar a certeza de que o nosso final está escrito, e quem escreveu foi o autor e consumador da nossa vida. Aleluia. E é nessa certeza que nós temos a nossa vitória garantida, porque não depende das nossas forças, mas da força dele. E é nisso que nós temos a nossa convicção firmada no Senhor. Vamos orar juntos agora, e você vai profetizar sobre todas as barreiras, sobre todos os impedimentos que se levantam na tua vida, na tua família. Nós vamos profetizar que eles cairão por terra, e nós avançaremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, oh Paizinho querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, em nome de Jesus eu profetizo sobre os teus filhos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, que toda acusação do passado seja anulada pelo poder do nome de Jesus, porque Tu és o nosso advogado, porque Tu não nos condena, mas Tu nos perdoa e nos abraça. Então nós profetizamos que o passado não tem mais poder para nos paralisar, para nos machucar, para nos impedir. Está derrotado todo argumento inimigo contra a vida dos Teus filhos. Nós profetizamos, Pai, que não há encantamento, que não há resistência, que os Teus filhos são
são selados pela vitória, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, traz uma unção de fortalecimento sobre cada família. Aleluia. Em nome de Jesus, que o inimigo que se levanta contra a família, que se levante para cair. Em nome de Jesus, nós profetizamos famílias saudáveis, onde habita paz e alegria. Nós profetizamos prosperidade, nós profetizamos a tua unção e a tua bênção repousando sobre cada um dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, nós nos apropriamos, Pai, de tudo que tu tem reservado para os teus filhos. E nós te pedimos, Senhor, traz a existência o teu milagre em cada família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar, irmãos. Aleluia. Se aproprie da palavra em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E o Espírito Santo ele é tremendo, né? Porque o pastor Rafael quase trouxe a palavra do ofertório. João capítulo 12, amém? João capítulo 12. A palavra fala assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro. Obrigada, né? Onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Maria servia. O Senhor está falando conosco sobre serviço. Lázaro estava à mesa, em comunhão, em intimidade com Jesus. É sobre isso que Jesus está falando. Mas Maria, ela estava aos pés do Senhor, num ato de entrega e num ato de adoração. E percebam que serviço, intimidade e adoração, o único que tem a oferta é a adoração. Ela derrama sobre os pés de Jesus, né, aquilo que ela tinha de mais valioso dentro de casa. Ela vai sem ponderar, ela derrama sobre os pés de Jesus. E a casa ela se enche com a fragrância do perfume da adoração de Maria. Aleluia. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários, ou seja, 300 dias de trabalho. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. A figura de Judas aqui, ela representa a própria figura de Satanás. Quem é ladrão? Já veio para quê? Roubar, matar e destruir. Né? Então, essa é a figura que Judas representa aqui. A voz. Né? A voz, como o pastor colocou muito bem aqui, que tenta nos confundir, que tenta modificar a palavra de Deus e roubar a bênção. Né? Tenta diminuir o ato de Maria ali de adoração. E essa é uma estratégia realmente do inimigo. Porque a bênção quando a gente semeia na obra de Deus, a bênção quando a gente semeia na vida de um irmão. Né? A palavra fala que multiplica. O Senhor ele compara a oferta como uma semente que vai germinar e vai multiplicar. Então, quando a gente decide, né, a ofertar na casa do Senhor, a ofertar na vida de alguém, a ofertar numa obra missionária, vem sempre aquela voz, né, da tua conta. E isso, se você ofertar, vai faltar no final do mês. É mentira, Satanás. É mentira. Essa semana eu falava com alguém que a lógica do mundo é completamente diferente da lógica do reino, né? No mundo, quando a gente divide algo, as pessoas entendem, né, que a gente vai ficar com menos. Mas na lógica do reino não. Quando a gente divide, a gente partilha, o Senhor ele multiplica, porque a palavra dele é verdade absoluta e ela nos garante. Amém? Então vamos por pé, vamos glorificar o Senhor, vamos exalar
bom perfume da nossa adoração nesse momento, que não tem nada a ver com valores, tem a ver com o nosso coração disposto a adorar o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos silenciar a voz de Satanás. Nós damos uma ordem, Senhor, para que Satanás seja silenciado, Pai. E que a Tua voz, Senhor, a Tua palavra, ela ecoe nos nossos corações, Senhor. Porque o Senhor fala que oferta é semente, Senhor. E nós queremos nessa noite semear em solo fértil, Senhor. E pedimos, Pai, que o Senhor venha multiplicar na vida dos Teus filhos, Pai. Eu quero declarar aqui prosperidade, Senhor, financeira, Pai. Prosperidade sobre todos os aspectos na vida de cada um dos Teus filhos que aqui está, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Podem trazer, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Presença dos nossos visitantes. Quem foi abençoado nessa noite? Graças a Deus. Quem é filho de Deus? Amém. Eu gostaria de agradecer aqui a presença de alguns visitantes, algumas pessoas que vieram aqui nos prestigiar. Maria Luísa, seja bem-vinda. O Antônio, a Cristiane, o Enzo e o Vitor. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, fiquem à vontade. A Ana Marcela, está ali fora, né? A Aparecida e o Carlos, né? Sejam todos bem-vindos, essa casa do Pai, sintam-se abraçados, né? Voltem sempre. Vamos declarar isso nessa noite? Erga sua mão à igreja do Senhor e vamos dizer juntos: sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Aleluia! Vocês são muito especiais para nós. Amém? Muito obrigada pela presença de vocês. Também, antes de orar para encerrar, eu quero deixar aqui 2 avisos. Quinta-feira, nós temos o nosso culto das causas impossíveis, às 8 horas, às 20 horas aqui na igreja. Se você tem buscado algo do Senhor, venha conosco, venha orar, venha buscar. Eu tenho certeza que Deus ele vai liberar um milagre sobre a sua vida, em nome de Jesus. E domingo, às 19h30, nós temos o nosso culto de Santa Ceia do Senhor. Então, olha para o seu irmão aí, dá um sorriso com os olhos e diga assim: é Santa Ceia do Senhor, você não pode faltar. É um culto onde nós vamos relembrar o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário, o que Ele fez por nós. Amém? É um culto especial. Então venha, traga a sua família, convide um amigo, alguém que precisa receber de Deus. Eu tenho certeza que Deus ele vai operar maravilhas em nosso meio. Você crê nisso? Amém? Vamos falar de pé, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por este culto. Coloca a mão sobre o seu coração. Nós vamos também entregar o nosso propósito, né, de 21 dias. Gente, temos as fotos, desculpa. Nós fizemos 21 dias de oração. Aí estão algumas fotos aqui, ó. Tá vendo? Jejum de oração. E nós oramos aqui 3 vezes na semana. Foi um tempo poderoso. Quem veio aqui pôde experimentar, né, do poder de Deus. Essa aí foi a nossa vigília ontem, a saída daqui da igreja. A nossa vigília lá no monte. Nós queimamos os pedidos de oração, fizemos um ato profético ali naquele lugar, e foi um tempo poderoso, né? Deus preparou tudo, não tinha vento, né? A lua estava maravilhosa, não estava muito frio, e tá aí os irmãos, os valentes, que puderam estar ali conosco, e o desejo do nosso coração é que todos estejam juntos na próxima, amém? Foi poderoso. Quem estava na vigília ontem? Foi poderoso, não foi, irmão? Foi, os céus se abriram sobre aquele lugar, gente. Foi poderoso o que Deus fez ali. E eu tenho certeza que é apenas o começo. Amém? Deus tem muito mais para realizar na nossa vida. Amém? Então, erga suas mãos aos céus e vamos agradecer ao Senhor por este culto. Comece a agradecer ao Senhor por esse momento que você esteve aqui na casa dele. Comece a liberar a palavra de amor, de gratidão ao Senhor, porque Ele é o teu Pai. Amém? Ele te ama. Senhor Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome por essa noite, por este culto, pela oportunidade que o Senhor tem nos deu para estar na tua casa, para te adorar, para receber
nós possamos sair daqui nessa noite edificados por Ti. Senhor, leva os Teus filhos guardados e protegidos com a Tua mão de poder. Vá à frente, Pai, abrindo o caminho. Livra os Teus filhos de todo acidente, de todo mal. Dê uma semana, Pai, abençoada. Que por onde eles andarem, que a presença do Senhor esteja com eles, nos acompanhando, nos guardando para a glória do Teu nome, Pai. Que o Senhor venha prover na vida dos Teus filhos durante essa semana. E que no próximo culto nós possamos estar aqui juntos para cultuar o Teu nome, adorar a Ti, porque só o Senhor é Deus. Muito obrigada, Pai. Eu abençoo o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Estenda a sua mão assim. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Se você recebe, diga amém.